Manhã. Ao longo desta semana, aqui no Jornal da Manhã, nós temos repercutido o tema do Código de Ética para ministros do STF. A partir deste momento, vamos nos aprofundar nesse assunto em uma conversa ao vivo com Tatiana Ribeiro, que é diretora do movimento Brasil Competitivo. Tatiana, nós vemos já uma grande pressão da população, de pessoas ligadas ao governo federal, também do Congresso, para que exista, sim, um código de conduta, um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessa semana também, com a retomada das atividades na Suprema Corte, vimos ministros usando a oportunidade da palavra para defender que já existem regras estabelecidas na lei dos magistrados ou até mesmo outros entendimentos internos que freiam qualquer possibilidade de irregularidade por parte dos ministros. Eu gostaria já que você trouxesse a sua avaliação, muito bem-vinda, sobre essa divisão que existe na opinião dentro do STF, essa tentativa dos ministros e a necessidade, de fato, de se impor regras menos subjetivas. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, eu acho que esse é um tema central, né? A gente está falando de um país que tem um desafio tamanho, né, em relação à insegurança jurídica. Hoje, o Movimento Brasil Competitivo, a organização pela qual estou aqui representando, ela atua fortemente para a gente reduzir o chamado custo Brasil, né, que é esse ônus adicional para produzir no país causado pelos vários desafios, né, de ambiente de negócios. E um tema muito central aqui é a insegurança jurídica. E ela passa por ter segurança institucional, inclusive, na qualidade das decisões do Poder Judiciário, né? E, para isso, a gente precisa ter a garantia que haja isenção. E hoje a gente não tem essa garantia quando, por exemplo, a gente vê uma série de familiares de membros do Supremo atuando em causas julgadas por eles próprios, né? Então, acho que isso é um exemplo bastante concreto da necessidade da gente avançar numa agenda concreta, e acho muito bem-vindo esse movimento da sociedade, né, clamando por regras claras e uma conduta idônea para que a gente possa avançar num ambiente cada vez mais transparente no Brasil. Tatiana, e na visão do Movimento Brasil Competitivo, quais deveriam ser as possibilidades para ministros para além da toga? Ou não deveria haver possibilidade nenhuma, além da atuação que eles têm na cadeira do Supremo Tribunal Federal? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom, a gente acredita que é importante ter um conjunto de regras, né? Então, a gente está trabalhando junto a um movimento que está sendo liderado aí por várias organizações, como a Transparência Brasil. A gente aderiu a esse processo e ele traz uma série de sugestões ali em relação a regras, né? Então, ter transparência em relação, por exemplo, à participação em eventos públicos, como que esses ministros também podem ter uma presença institucional do ponto de vista das redes sociais ou até mesmo da imprensa. Eu acho que isso é algo que é bastante único no Brasil, né? Então, os ministros hoje são grandes personalidades públicas e que acabam, de alguma forma, antecipando posições através de participações em eventos ou até mesmo em entrevistas, né? Eu acho que isso é um desafio bastante grande que o Brasil precisa endereçar. A gente olha para as referências internacionais, né? Eu acho que existem hoje vários países que já têm movimentos similares a esses, né? As regras são bem claras e eles têm posturas hoje muito mais contidas, né? Então, eles são, acho que bastante reservados. Acho que talvez seja a palavra mais correta. E eu acho que isso é um ponto importante para a gente avaliar. Eu não imagino que a gente deva efetivamente restringir qualquer tipo de possibilidade ou acesso, mas eu acho que ter clareza, transparência, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo. E eu acho que um ponto importante até de trazer, eu vejo esse movimento, né? Ele é muito similar ao que aconteceu com o setor privado ali num movimento talvez pós-Lava Jato, em que você teve um crescimento muito grande da cultura de compliance, né? Então as empresas aderiram a criar seus próprios códigos de conduta, entender como é que os funcionários estavam lidando com essas várias situações para garantir que você tivesse uma cultura e uma postura bastante idônea, né? Então eu vejo um movimento, acho que institucional do país caminhando para esse lado também, tá? Exemplo do que aconteceu com o setor privado, e hoje esse é um tema muito consolidado no país. As empresas trabalham fortemente com uma cultura fortalecida para esse tema. Eu acho que a gente também precisa caminhar para que, no ponto de vista do Poder Judiciário, né, a gente tenha também essa clareza e tenha regras claras
e uma conduta ilesa também para que a gente possa avançar. Uma dúvida pontual aqui, Tatiana, como você tem observado a receptividade, né, por parte do judiciário de sugestões de movimentos como o que você compõe, né, o Movimento Brasil Competitivo, mas também da Transparência Brasil, que você citou, como é que está funcionando nos bastidores essa organização das entidades de classe organizadas e de que maneira que tem sido o diálogo com o judiciário? Está aberta essa ponte ou é muito restrita, muito distante ainda? Eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de agregar, de debater, então acho que tem, obviamente, tido um canal de comunicação importante, tá? A gente tem dialogado, mas eu realmente acho que nesse momento a pressão de fora é fundamental para que o tema avance com velocidade. Então, hoje a gente já tem um manifesto público com mais de 50 mil assinaturas, não só do ponto de vista de instituições, mas também de pessoas, acho que grandes nomes. Então, realmente, há um clamor popular para que a gente avance nessa agenda de forma estruturada, né? Então, a gente entende que, obviamente, até pelo ponto de vista e a avaliação dos juízes dessa semana, né? Os ministros trouxeram alguns pontos, como vocês mesmos comentaram aqui ao início, né? Clamando de que já há regras claras para esse tipo de ação, mas a sociedade não enxerga dessa forma. Então, quando a gente vê, e aí eu vou retomar o exemplo anterior, porque eu acho que ele é muito crítico, né? E é muito grave também. Quando eu tenho familiares advogando em causas de ministros, isso realmente traz uma insegurança muito grande em relação à isenção, ou até mesmo a um contato mais qualificado, né, para que a gente consiga ter clareza sobre a qualidade das nossas instituições, inclusive. Então, nesse momento, eu acho que a iniciativa mais importante é que a gente possa ter o apelo e a força da população demandando isso para que a gente consiga avançar com mais velocidade. Acho que é muito importante que a gente consiga avançar com esse tema ainda este ano, né? O Brasil tem um momento muito importante para a sua democracia, que é o processo eleitoral, e eu acho que é uma sinalização bastante importante aí do judiciário para que a gente possa efetivamente avançar nessa agenda. A Cássio Miranda também quer participar da entrevista. Vai lá, Cássio. Bom dia. Olhando para o contexto atual do Supremo Tribunal Federal, olhando para o contexto atual de polarização do nosso país, na sua visão, na visão do Instituto, o Código de Conduta, o Código de Ética, por si só, seria um mecanismo suficiente para controlar eventuais excessos, para dar um viés de legitimidade para eventuais ações tomadas pelos ministros, ou há necessidade de nós aprofundarmos ainda mais esta regulação e este autocontrole do Supremo Tribunal Federal? Bom dia. Aqui a gente acredita muito que o desafio não está no desenho das normas, tá? Isso vale para qualquer coisa. Ele vale, inclusive, para todas as leis que a gente desenha. Acho que o grande desafio para o país é a implementação. Então, acho que a gente precisa garantir que haja um código muito bem estruturado, mas que ele aconteça na prática. Então, eu acho que a gente pode, a partir desse novo momento, fazer uma segunda avaliação, que a gente precisa avançar em regras mais claras. Acho que, como você trouxe, o desafio de polarização política no país é realmente algo muito relevante hoje, e eu acho que um dos principais desafios que a gente precisa realmente endereçar é um maior equilíbrio entre os poderes, né? Então, a gente sabe que o judiciário, por exemplo, tem legislado, ele tem tomado posições que cabem hoje ao legislativo. Você tem um legislativo talvez tenha tomado conta do orçamento, né, e avançado um pouco sobre o próprio escopo de atuação do executivo. Então, acho que esse é um tema bastante central, né, que a gente precisa discutir enquanto nação, realmente voltar a uma agenda de reequilibrar os papéis dos vários poderes para que a gente tenha uma harmonia maior e possa realmente avançar num ambiente institucional de maior segurança. Tá? E isso, obviamente, reverbera muito na capacidade que o país tem de atrair negócios, de desenvolver empresas. Então, quando a gente fala de uma agenda de ambiente de negócios, esse é um tema que é bastante central.